De novo, o Ceará não fez um grande jogo, mas também poderia ter pelo menos empatado contra a equipe do Atlético Paranaense. Mais uma derrota para piorar ainda mais o seu rendimento como visitante nesse Campeonato Brasileiro. O clima era de decisão na Arena da Baixada. E logo no primeiro minuto parecia que ia ser um jogão. Mas as aparências enganam. Vou falar em aparência, um parêntese aqui. Olha como é bonito o estádio do Atlético Paranaense. Eu sei que não é a primeira vez que o Ceará joga lá, não é um estádio tão novo, mas, gente, o estádio é lindo demais. Voltando ao jogo, o primeiro tempo foi bem monótono, viu? Quase parando. O Furacão até dominava as ações, mas sem criar grandes chances. Já o Ceará, ainda menos efetivo. Só um susto com Vina. E quando o passe foi bom, aí Klaus não entendeu nada. Tudo se encaminhava para um 0-0 no intervalo. Mais um erro na saída de bola, Massinho serviu Renato Kaiser, Furacão 1-0. A gente fez um jogo muito equilibrado hoje com o Atlético aqui dentro, um jogo de iguais, eu diria dessa maneira. Ele é decidido em lances isolados, lances muito capitais, né? E aí, você já ouviu aquela frase? A necessidade faz a ocasião? O Ceará teve que partir para cima. E no começo do segundo tempo, o Rick, esperto demais, aproveita o rebote e deixou tudo igual. Seria o início de uma virada? Doce ilusão. Pouco tempo depois, erro na marcação e Pedro Henrique fez o segundo. Dá só uma olhada. A bola desviou no Gabriel Lacerda e matou o João Ricardo. Estávamos bem na partida, sofremos um gol, né, de escanteio, né, que no mínimo discutível, né, o Mendonça que estava marcando o Pedro acabou sendo empurrado, o árbitro não marcou a falta, depois ele cabeceia, a bola desvia ainda, né, infelizmente, no defensor no meio do caminho, engana o João e acabamos sofrendo o gol nos melhores momentos da nossa equipe. Thiago Nunes resolveu mexer, colocou o Alvinegro para frente. Só que o que se viu em campo foi um Ceará sem conseguir ameaçar de forma real. Muito pelo contrário. E as esperanças se apagaram de vez quando Fernando Sobral foi expulso após a entrada em Canezinho. Aí ficou difícil qualquer reação. Mais uma derrota fora de casa. Mais uma chance desperdiçada no Calvário Alvinegro como visitante. É isso, Caio. Mais uma derrota fora de casa. Aí era um duelo direto ali, um confronto direto contra um Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sobe mais, será que cai 2 posições? Tudo isso acontece no jogo, né? Primeiro aquela indicativa que eu falei na segunda-feira se confirmou, né? Ele não veio com a troca simplesmente, por exemplo, do Kleber, do Jair do Kleber. Resolveu montar uma equipe, até talvez por conta da zaga ser a zaga reserva, jogando com 3 volantes. Só que um posicionamento curioso. Era a linha de 3 volantes com o Sobral aberto mais pelo lado direito, o Fabinho por dentro e o Marlon pelo lado esquerdo. Talvez por conta do Atlético jogar com 3 zagueiros, adiantava os outros 3 para marcar a saída de bola e também dobrar a marcação em relação aos alas. Só que primeiro, o corredor do lado de esquerda, a defesa do Ceará, esteve aberto desde o início do jogo. Aquele lance do Renato Kaiser já no início. Tudo bem que era uma saída de bola do Ceará, o Ceará tentando buscar o ataque, mas o primeiro gol também sai para aquele setor. Um problema que o Ceará precisa corrigir. O Mendonça precisa se encaixar, se vai jogar ali o Marlon, seu Fabinho, em jogos de configuração normal, precisa entrar mais inteiro nesse contexto. Mas também não foi um jogo, José, que você olha assim, nossa, o Atlético jogou muito, mereceu o resultado, aconchetou o Ceará. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Agora, num jogo que fica equilibrado, morno, quem tem as melhores chances, consegue aproveitar, acaba levando a melhor. Adianto logo que não concordo de falta do Mendonça, acho que a disputa por espaço ele foi meio mole para cima do Pedro Henrique. Acho que a questão é muito maior do posicionamento do Klaus e do Lacerda, que estavam dentro da pequena área, em frente à posição do goleiro, e não a famosa marcando a bola. Não nota um zagueiro adversário chegando livre. E aí depois, mesmo com as alterações de tentar dar uma ofensividade maior, colocou o Oliveira também, antes mesmo, para tentar dar uma melhorar na circulação de passe, o Kleber na referência. A verdade é que o Ceará não conseguiu reagir. Agora, o que o Thiago falou é muito verdade, a gente estava fazendo o jogo junto na Jogadeira do Bandidos FM, o Ceará tomou os 2 gols dos 2 melhores momentos do jogo, porque no primeiro tempo ele tem até uma pressãozinha ali do Atlético entre o minuto 20 e o minuto 30, mas ele já tinha arrefecido,
mas tomou um gol bobo ali e depois, quando tinha empatado, estava muito mais presente no campo de ataque, estava até com mais posse de bola, acabou tomando 2-1 e não conseguiu o resultado que precisava. Danilo, é um time de contrastes, né? O Ceará que tem o quarto agora, Palmeiras ultrapassa o Ceará no aproveitamento como mandante, mas é o pior visitante. É o pior time jogando fora de casa. O Ceará é 20º colocado, se a gente considerar só os pontos conquistados como mandante, Danilo. Impressionante. A gente tem que dividir essa situação do Ceará em duas partes pelos treinadores que ele teve, né? Com o Guto, o Ceará jogava muito para empatar. E pode-se observar que o Ceará realmente empatou muito. E com o Thiago, ele já deixa claro que, apesar de ontem, por exemplo, com 3 volantes, na cabeça dos atletas, na ideia dele, o time não vai só para empatar. É por isso que, como o Caio falou há pouco, nos 2 momentos em que o Ceará toma o gol, o Ceará está começando a ter mais a posse da bola, está começando a tentar jogar no campo do adversário e até por isso toma o contra-ataque que redundou no primeiro gol do Atlético Paranaense. Então, acho que falta alguma coisa para a equipe se firmar, não só na vontade, né, no desejo, na intenção de ser um time mais ofensivo, mas chegar aos gols. Ganhar na casa do adversário. Isso está faltando para o Ceará. Tem alguns jogos fora de casa, é possível ainda que isso aconteça, mas há uma situação que eu acredito que o técnico Thiago Nunes ainda tem que corrigir. Quando ele faz as alterações, e você percebeu isso ontem, José, a equipe tem muita dificuldade, porque nas alterações ele normalmente não tem um cara que faz a ligação. Ele tem que alterar, colocar o time mais ofensivo, fica até com mais atacantes, mas a bola dificilmente chega redonda para esses caras que estão mais na frente. Eu acho que, claro, o Thiago já deve ter percebido isso. Tem treinamentos, são poucos, os jogos aí não são tão espaçados, mas é uma coisa que ele precisa corrigir, principalmente para ganhar os jogos, para ter mais efetividade quando há substituições nos jogos, principalmente fora de casa. Domingo tem contra o Sport, mais um jogo em casa contra um adversário que hoje está na zona do rebaixamento, que tem uma rivalidade histórica, assim, gigante, né? Confronto nordestino. É isso, né? Precisa corrigir o quanto antes. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria que o Danilo esclarecesse, porque houve uma dúvida ontem à noite Ah, a respeito verdade. do Vina, se era um cartão. Eu lembro que o Vina cumpriu suspensão recentemente contra o Juventude. Como é que é essa questão dos cartões do Vina? O Vina tomou um cartão após o jogo terminar, por reclama justamente de falta no Mendonça no lance do segundo gol do Atlético. Foi somente o primeiro cartão dessa série. Você lembrou bem, há bem pouco tempo o Vina cumpriu suspensão automática, ele não tinha mais tomado cartão. Houve um erro de informação da transmissão oficial do jogo e por isso muita gente foi com esse erro. Mas a informação correta esse é o primeiro cartão do Vina nessa nova série de cartões. Ele está apto a jogar domingo normalmente. Isso aí, é bom, né? Porque seria um desfalque, né? Considerável. O Vina tem jogado bem. E ele tem jogado bem. Tem jogado ele pode bem. É porque a temporada passada aumentou demais o sarrafo, mas ele está jogando bem.